Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Prazer estar aqui, quem for da Rede Gubef, estiver me ouvindo na rádio, que estiver me vendo no YouTube, sempre um prazer estar aqui, né? E eu estou dando sequência àquela história de responder ouvintes, né? Eu sempre acho que, como eu não tenho um programa de rádio mesmo, assim, ao vivo, né? Como outras pessoas têm, que eu possa responder o ouvinte ao vivo, ser surpreendido pelo ouvinte, né? Responder o que o ouvinte acha na hora. Eu sou obrigado a colecionar casos, assim, coisas que as pessoas perguntam e, assim, responder, assim, as que eu acho mais interessantes ou que eu acho que poderia interessar um número maior de pessoas, né? E esse é o caso, eu recebi hoje de um rapaz chamado Pim Fernandes, Pim Fernandes, um ouvinte, um leitor, né? Uma pessoa que acompanha aqui a gente. E ele me mandou perguntou meu parecer, né? Sobre um símbolo que a Gnosis, né? Proclama, né? Como sendo o símbolo da divindade extraterrestre. O símbolo a maneira extraterrestre de representar a divindade, né? E coincide que eu tenho experiência com esse símbolo. Então vou falar um pouquinho sobre ele. O símbolo que a Gnosis diz... a Gnosis é uma sociedade fundada pelo Samael Aum-Weor, né? Que é um contatado, né? O Samael Aum-Weor, que tem muitos seguidores no Brasil, a Gnosis, né? Tem um site que chama Gnosis Online, é legal, né? E aí no próprio site dele, que o rapaz me enviou, está escrito assim: nossos amigos extraterrestres conhecem a hora crítica que vivemos e só querem nos ajudar. Necessitamos com suma urgência sua ajuda, porque nós terrícolas estamos totalmente fracassados. Se as hordas bárbaras continuarem em seu estúpido propósito de capturar ou destruir as naves cósmicas que nos visitam, perderemos lamentavelmente a brilhante oportunidade que nossos irmãos do espaço estão nos brindando. Eles querem estabelecer contato pessoal conosco, porém, em vez de recebê-los com verdadeiro respeito e amor, em vez de brindar-lhes com hospitalidade, se lhes enviam aviões de caça para interceptá-los. Todo mundo quer destruí-los, realmente já estamos nos comportando como selvagens alheios a toda a civilização e toda a cultura. É muito verdade, né? Chegou a hora de mudar a nossa atitude belicosa e oferecer aos nossos irmãos visitantes do espaço a nossa amizade e o nosso carinho. Eles vêm para nos ajudar e não para nos destruir, né? Os irmãos gnósticos, né, o pessoal que segue a Gnosis, deve começar por dar exemplos nos tetos das nossas casas ou em nossos países e nossos terrenos, sinais amistosos, círculos com ponto no centro. Do ponto saem linhas que se dirigem à periferia, e da periferia saem pequenas linhas que, mesmo que não cheguem ao centro, dão a entender que se dirigem ao centro até o ponto. Eu tenho aqui o desenho, né? Esse desenho com um sol amarelo no meio, né? Que representaria Deus. E depois irradiando, assim, a impressão que me dá às vezes é que assim, que está irradiando de Deus e depois do universo de volta a Deus, né? Como se estivesse assim, saindo de Deus e depois voltando a Ele na mesma forma, né? Símbolo marciano da divindade. Fazer com que esse ponto citado no centro do círculo tenha uma bela cor dourada para simbolizar a divindade. As linhas da periferia se dirigem para o centro, para o ponto, podem ser azuis com muita quantidade e curtas, em muita quantidade e curtas. As linhas que do centro se dirigem ao círculo, é claro que se conectam ao ponto com a transferência e podem também ser de cor azul. Esse é o símbolo da divindade na religião marciana. Podemos usá-lo pondo em nossas casas, nossos terrenos, fazendo como focos luminosos ou simplesmente pintado, para se estabelecer a relação amistosa com os habitantes de Marte e com todos os habitantes do cosmos. Dito símbolo significa que tudo sai da divindade e tudo regressa à divindade. É exatamente a impressão que dá. Realmente o símbolo expressa bem essa ideia de que tudo emanando de Deus e depois bate nas bordas do universo e volta, né? Legal. Usar esse símbolo para brindar amizade aos habitantes do espaço, ainda que os patifes riam de nós. Isso de ridicularização você nunca vai conseguir evitar, você tem que se acostumar
com isso, não adianta ficar bravo, né? E todos vós sabeis, os que são os patifes, eles são céticos em 100%, presumem-se super civilizados, creem-se muito sábios, e usam a sátira e a fina ironia com todos que não queremos pensar como eles. Né? Bom, aí o que acontece? Esse símbolo, teve uma época, né, falando pro Pinho, que eu fiz vigílias com um rapaz que frequentou a Gnosis, né? E a gente fazia vigílias em São Pedro, fez vigílias em outras cidades, fez vigílias em Mariporã, fez vigílias em Botucatu, tá? Fez vigílias ufológicas em várias regiões diferentes, inclusive Atibaia. A gente faz onde pinta, né? E eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele ainda curte isso, mas, bom, né, o amigo Rogério, ele sabe quem é. Tem muitos Rogérios no mundo, né? Um Rogério. A gente é meu amigo e ele, a gente fazia vigílias, fez muitas vigílias juntos, né? Algumas mais bem sucedidas, outras menos. Ele ficou muito entusiasmado com esse símbolo e mandou uma gráfica, imprimir um banner enorme de 1,5 m por, sei lá, uma coisa, um offset enorme com esse desenho, né? E aí a gente fez as vigílias, a gente estendia aquilo no chão, tá? Grandão, inclusive às vezes em estrada, passava carro, o pessoal ficava olhando o que era aquilo, né? Então não foi muito, a gente não fez talvez muito corretamente, conosco não funcionou, tá? Não estou dizendo que não funciona, conosco não funcionou, talvez porque a gente não fez como deveria ser feito, ou talvez porque eu não sendo da gnose nem nada, não era merecedor de usar aquilo, de modo que não fez diferença substancial ou significativa nas minhas vigílias ufológicas. Veja bem que eu sou uma pessoa muito aberta, eu sempre digo assim, não deu certo não significa que não dá certo. Não deu certo comigo, né? Existe no hinduísmo um conceito que a gente chama de darshan, tá? O darshan significa a visualização. Então o que é um darshan? Por exemplo, os seguidores do Satya Sai Baba, os seguidores do Osho, dos gurus, né? Mesmo as pessoas que são devotas de Krishna, os Hare Krishnas e tudo mais, eles sempre põem desenhos e fotos e alusões ao guru, né? Por toda a parte na casa, empetecam a casa com imagens, né? Até eu tenho um amigo que ele é Hare Krishna, e um dia a gente foi na 25 de março e a gente ficou à caça do melhor imagem de Krishna. Tem um prédio lá na 25, perto da ladeira Porto Geral, que tem só lojas de artigos indianos, né? São Paulo tem uma pujança de comércio muito grande. E aí a gente encontrou uma loja que tinha estátuas e mais estátuas de Ganesh, de Krishna, de Shiva, de tudo quanto é coisa. E aí ele falou assim, eu estou procurando um Krishna Toddler, né? Um Krishna Toddler. Toddler significa engatinhante, engatinhando. Um bebê Krishna, é aquele bebezinho Krishna, não o Krishna adulto. E ele me explicou que no Hare Krishna você pode ver Krishna como um amigo, como um guru, como um amor. Quer dizer, você pode ver Krishna enxergar Krishna sobre vários aspectos, né? Como o todo atraente, o todo sapiente e tudo mais. E ele me falou isso e eu falei, legal, então tá. A gente achou um Krishna num bercinho. Uma estátua de bronze de um Krishna balançando assim num bercinho. Era muito lindo aquilo. E ele acabou comprando. Isso é darshan, né? O que significa darshan? Darshan significa que você olhando para determinadas coisas, né? O oriental é muito assim, que você olhando para determinadas coisas, você se conecta a determinadas coisas. Então, você se conectando a coisas boas, bacanas, né? Você se conecta, e você também se conectando, por exemplo, as pessoas falam assim, ficam falando em Grey, em reptiliano, depois falam assim, eu tenho medo. Mas você fala assim, então por que olha tanto? Por que procura tanto? Eu gosto. Então eu gosto de Grey reptiliano. Então eu não evito as imagens de Grey reptiliano, porque elas me são bem-vindas. Mas o outro dia um rapaz falou assim, eu tenho pavor da ideia de ser pego por um Grey, e eu vejo aqueles desenhos. Eu falo assim, então nem olha para os desenhos, porque
é melhor você nem pensar nisso, né? Porque eu olho e quero. Falo assim, pode vir, que é bem-vindo, né? Quer dizer, eu tenho assumidamente o desejo de ter cada vez mais a união, o darshan, né? Com essas entidades extraterrestres que para mim não são malévolas, são queridas. Então não tem problema. Então, por exemplo, tem gente que fica cultuando a imagem de Ashtar Sharon, o pessoal daquela chama violeta, aquelas coisas, o Saint Germain, tem o El Moria, né? Toda visualização de alguma coisa, né? Toda visualização de um símbolo, né? Cria um vínculo espiritual, que a gente chama de darshan, que é essa ligação. Então eu entendo que o símbolo marciano da divindade do Samael Veor pode funcionar, entendeu? Deve funcionar, quando a pessoa tem uma ligação suficiente com a gnosis, né? Que eu talvez não tivesse. Então, eles não tenho, nunca fui a uma reunião da gnosis, nunca me interessei em seguir, sempre fiz as minhas coisas, assim, produção independente, né? Minhas vigílias sempre foram bastante, né? Uso alguns mantras, eu uso Gayatri, que eu aprendi no Centro Sai Baba, né? E uso o Buddha Saranam Gacchami, que é o mantra budista, simplesmente para acalmar a mente, né? Mas eu nunca imaginei que existisse um símbolo específico para chamar extraterrestre, como o meu amigo Rogério veio com o tal do símbolo, né? E a gente usou várias vezes e não aconteceu nada. Não acontecer nada não significa que não funciona. Não funciona porque você não está conectado, ou eu não estava, né? Para mim funciona muito mais, né? Se a gente for pensar assim, o que é esse darshan, né? Que é o visualizar. Ouvir músicas, por exemplo, bem espaciais, né? Eu tenho um MP3, um celular, um MP3 com músicas bastante do Carbon Based Life Forms, do Ishq, ou mesmo do Vangelis, para ficar ouvindo nas vigílias, né? Músicas indianas, ragas, coisas assim para me inspirar, né? Para me colocar na vibe de uma vigília ufológica, né? Então, assim, respondendo ao Pim Fernandes, eu vou dizer assim, não funcionou para mim, mas pode funcionar para quem está conectado ao gnose. Se você pintar conectado ao gnose, vai funcionar. Agora, você simplesmente pegar aquele símbolo e usar, talvez não é tão mágico assim se você não tem a conexão com a comunidade, com a egrégora, né? O que é uma egrégora? Egrégora é uma vibração. Então, por exemplo, existe a egrégora do catolicismo, existe a egrégora do islamismo, existe a egrégora da Wicca, dos seguidores de Aleister Crowley, existem todas as egrégoras, todas as comunidades, né? Quando você pensa numa determinada coisa, você se conecta àquela comunidade. Existe a egrégora dos kardecistas, a egrégora dos candomblecistas, a egrégora dos crentes, né? Deve existir a egrégora dos ateus, que também é uma religião. A mais fanática de todas. Uma cutucadinha nos ateus. Bom, em suma, existem todo tipo de, de, de atmosfera energética que a gente chama de egrégora. Se você usar aquele símbolo, o símbolo do Samael, né, o círculo, mas sem estar conectado à egrégora deles, eu não sei se eu particularmente não acredito que funcione. Aí vamos falar só mais um pouco para quem se interessar tiver interesse pelo Gnosis e quiser saber o que se trata, né? Já que eu falei no assunto, né? Aqui está o ensinamento de Samael Veor sobre o símbolo cósmico da divindade. Podemos sugerir também uma prática esotérica ensinada na gnose para ser feita ao lado do símbolo sagrado acima citado, quer dizer, não só o desenho, em postura de lótus ou simplesmente sentado em uma cadeira, banquinho ou qualquer lugar confortável. Coloque nas mãos, como na ilustração abaixo, formando um triângulo com as duas mãos sobre a cabeça. Então é esse gesto aqui, ó, né? Esse gesto, o gesto de fazer um triângulo com os dedos, né?
E aí, sobre a cabeça aqui, né, nessa altura, tá? Para quem quiser experimentar, né, durante uma vigília, sei lá, formando um triângulo com as duas mãos sobre a cabeça, em seguida faça um chamamento mental aos irmãos do cosmo, em nome da luz divina. E após realizar a invocação, vocalize, coisa que a gente não fez, eu e o Rogério. Nenhum dos dois a gente não fez a parte da mão, ele não sabia, ele pensava que era só o símbolo. Vocalize verbalmente o mantra cósmico Solim Salara. Solim Salara. Solim Salara. Solim Salara. E por aí vai, Solim Salara. Né? Esse mantra secreto, ensinado na gnose, é poderosíssimo para invocar os irmãos extraterrestres. Aqui está o movimento, o que você deve fazer com a mão, né? O triângulo, né? Os quais não tardarão a responder, seja a nível físico, seja astralmente, né? Desde que haja pureza de intenções, pensamentos, emoções e energias, de forma especial com relação à energia sexual. Solim Sala Ra. Solim Sala Ra. Aí ele mostra outras. Aí tem os comentários dos leitores perguntando como é que pronuncia corretamente, Solinha, se o Rá é Rá, né? Carioca fala, paulista fala, né? Então tem umas certas diferenças em pronúncia. Nos diferentes estados brasileiros tem erros, mas né? E, bom, em suma. Mas assim, só estou falando isso daí para responder ao PIN. É um vídeo curtinho que eu estou fazendo, só comentário, tá? E desejando a todos que se quiser experimentar, sintam-se livres, né? Não sou eu que tenho o direito de dizer que é verdade ou que é mentira. Acho que a gente não deve. Eu acho que a pesquisa, a ufologia é uma pesquisa. Em vez de você ficar assim, isso é científico, isso não é científico, isso é místico, isso é bobo, isso é. Né? Faça. Como a gente fez, eu e o Rogério. Eu não sabia da história da mão. Então a gente sentava e ficava olhando para aquele disco dourado e azul e sem pensar nada e sem concentrar em nada, aquilo não funcionou daquela forma. Não é tão assim também. Né? Eu sei, por exemplo, do Grupo Rama, né, que tem a Cris Cavalieri aqui no Brasil, lá em Minas. Ela faz aqueles Rama, Rama, Ama, e faz uns outros mantras tal, né? E eles alegam ter bastante sucesso. Então, eu acho que isso tem que ser feito com as pessoas que seguem, com as pessoas que estão ligadas àquela vibração, né? Se você pode pegar, entendeu? Por exemplo, o que é um Ganesh, né, na casa de uma pessoa que não acredita? É uma estátua, né? Uma vez eu fui numa casa africana, né, e de objetos africanos, eu vi uma estátua muito bonita. Aí eu perguntei para a moça assim, essa estátua ela é consagrada? Ela já tem um orixá ali, ou uma entidade? Ela falou assim, não. Se você não tratar dela e ela vier virgem, assim, ela foi entalhada e ela não foi consagrada, ela é uma escultura. A partir do momento que ela recebe oferendas, que ela é tratada, que eles, na verdade, cortam, põem sangue ali, ou põem bebida e tudo mais, aquilo passa a ser uma parte do assentamento de um orixá. Então a mesma coisa acontece com o objeto de meditação, uma mandala, um mantra, né? Fora do contexto, ele não tem a energia, ele só é um desenho se você não põe tua alma nele, não põe tua devoção nele. Então ele fala assim para a moça assim, eu tenho um certo medo, porque eu não vou saber cuidar da estátua. Ela falou assim, não, essa aqui, ela mostrou assim, essa aqui acabou de sair da fábrica lá na Nigéria. Foi entalhada por um artista. É uma estátua, uma escultura. Agora, essa aqui, que era bem mais cara, ela falou assim, essa aqui já foi consagrada, ela já foi assentamento, já pertenceu a uma família, tal. Então ela tem uma energia. Então diziam até que a estátua andava sozinha, que a estátua falava, que emitia sons. Então ali quem mexe ali tinha que ser pai de santo para ter aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tinha uma estátua uma estátua africana que andava sozinha. Ele falou, o que eu faço? Eu falei assim, eu daria para um pai de santo, porque eu não poderia cuidar de uma coisa dessas na minha casa. Tenho esculturas africanas na minha casa.
mas que são esculturas, vamos dizer, artísticas. Elas não ainda não, elas não foram embebidas, né? Elas não foram rezadas, não foram trabalhadas, né? Em rituais e tal, então elas não estão tão impregnadas, embora elas simbolizem uma divindade africana, simbolizem lá Oxum, Ifá, não sei o quê, mas não está com a energia ainda, porque não houve sacrifício ali, não houve nada, só foi uma escultura, né? Então a mesma coisa se aplica, né, em outra escala para esses símbolos, essas mandalas, esses mantras, entendeu? Cantados sem fé são palavras, né? Até você pode até num teatro cantar a Ave Maria cheia de graça, o Dominus et vobiscum, sem nenhuma emoção e não ser nada, né? Ser simplesmente um... Por exemplo, eu não sou Hare Krishna, né? Mas eu tenho um amigo Hare Krishna, às vezes ele me leva no templo Hare. Eu falar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, não sinto nada, entendeu? Mas lá me leva às lágrimas, porque eles cantam com tanta emoção, com tanta sinceridade, com tanta entrega, né? Que realmente você entra na deles, você entra na egrégora, né? Outro exemplo interessante de egrégora que eu conheço foi o caso de um rapaz amigo meu que, quando o Ayrton Senna faleceu, parece que o corpo foi trasladado pelo aeroporto de Congonhas. E quando saiu o corpo, tinha uma grande comoção de pessoas do lado de fora chorando e não, morreu Senna, né, o Ayrton Senna, meu Deus. Todas aquelas pessoas desesperadas, né? E aí o rapaz que não sabia quem era aquele cadáver, que ele não sabia que era o Senna, ele só viu um caixão saindo, um carro funerário, ele começou a chorar. Porque ele viu um monte de gente chorando e ele começou a chorar, ele não sabia quem era. Entendeu? Depois falaram assim, você viu o Senna sendo trasladado e tal. Eu entendo que foi no Congonhas, não me lembro, faz um tempo que ele me contou essa história. E ele começou a chorar, porque ele sentiu a tristeza, ele não sabia de quem era. Às vezes você vê uma cena triste, você nem entende a cena, né? Por exemplo, outro dia eu vi uma doméstica, né, sendo assaltada, o salário dela, ela recebeu o salário e foi assaltada. Isso eu era criança quando aconteceu, faz muitos anos isso. E eu vi ela chorando, eu estava do alto do prédio e vi ela chorando. A rua inteira parou para ver ela chorar, né? Eu não sei se ajudaram ela depois, mas sim, todo mundo parou para ver. E todo mundo começa... aquilo gera uma corrente, né? Entendeu? Então, na verdade, o mundo mental da gente, a magia nada mais é do que a expressão do pensamento, né? Por isso que eu digo pro Pim que ele me perguntou assim, isso funciona? Funciona se você acredita. Funciona se você põe tua alma naquilo. Se for, entendeu? Para mim não funcionou porque eu não era seguidor, né? Tá? Não significa que não funcione. Eu sempre me coloco na posição de que, por exemplo, o que não serve para mim não significa que não funciona. Tá bom? É isso aí, PIN e as pessoas que me perguntaram sobre esses símbolos. Constantemente tem pessoas me perguntando sobre símbolos. Tem esses símbolos e tem outros símbolos, né? Símbolos mágicos e tal, e mantras, e se canta o Mani Padme Hum, e se reza um Pai Nosso, e se... Não interessa o que você usa, se te conduz a um estado de concentração, entendeu? Ou se você ficar Hare 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 Rama. Tem um senhor também que escreveu aquele livro que falou que ele faz na Rengen Kyo, da Suka Gakkai. Para ele que segue a Suka Gakkai, né, o budismo de Nichiren, ele usa na Rengen Kyo, ele fica na Rengen Kyo, na Rengen Kyo, na Rengen Kyo, e funciona para ele, para ter contato, Mas se você é católico, não vai funcionar. Se você é um bandista, não vai funcionar. Se você é espírita, talvez não vá funcionar, né? Porque é a conexão tua com o seu entendimento do divino, né? E se você acredita em alguma coisa, em primeiro lugar, né? Se você for totalmente ateu, descrente, também, então nem pensar, né? Tá bom? É isso aí. Esse é o meu recado sobre o Solim, como é? Solim Salará, ou
o disco dourado, o disco azul irradiando de um centro dourado do Samael Moveor. Funciona? Funciona se você acredita. Se você põe amor ali. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, namastê.